Boa tarde a todos e a todas. Com enorme honra, em consonância com um prazer inenarrável que eu venho nessa tarde, apresentar a nossa palestrante, a doutora Lilian Caló, que é bacharel em Química pelo Instituto de Química da USP e doutora em Bioquímica pelo Departamento de Bioquímica do Instituto de Química da USP. Atualmente é coordenadora de Comunicação Científica em Saúde da Biblioteca Regional de Medicina, OPAS e OMS, coordenadora da coleção Cielo Saúde Pública e representante da Biblioteca Regional de Medicina no Comitê Cielo Brasil. É com enorme honra, em consonância, novamente, com prazer inenarrável, receber a senhora aqui nesse momento, ter o prazer de ouvi-la e ter algum crescimento pessoal. Agradecemos imensamente por a senhora ter aceitado o convite e agora a fala fica com a senhora. Eu tenho certeza que vai ser uma excelente palestra. Muito obrigada, José. Eu agradeço aos organizadores do evento, ao professor José Roberto pelo convite. É uma satisfação muito grande estar com vocês nessa tarde e nós vamos conversar um pouquinho então sobre ciência aberta. Eu vou compartilhar a minha tela. Eu só vou pedir licença para vocês, eu vou fechar a câmera só para melhorar a conexão. E depois, na hora, então, da discussão das perguntas, eu volto a ligar, ok? Se vocês me permitem. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Ok. Vamos lá. Pronto, vocês estão vendo a minha tela? Estamos sim, professora. Ok. Bom, nós vamos falar hoje sobre ciência aberta. A ciência aberta, nas últimas 2 décadas, o movimento da ciência aberta, ele surge como uma resposta à comunidade científica e à sociedade que demandam maior eficiência, abertura, transparência e participação na forma como a pesquisa é feita e como as descobertas são publicadas e compartilhadas. Então, ferramentas abertas de gestão de dados, plataformas de acesso aberto, métodos abertos de avaliação por pares e atividades de engajamento público são tendências irreversíveis que estão impactando todos os atores científicos e têm o potencial de acelerar o ciclo de pesquisa. Mais importante é o envolvimento da sociedade e de todos no processo da ciência aberta, ou seja, ela tem por objetivo não apenas tornar mais transparente, participativa a ciência aberta entre atores acadêmicos, profissionais de saúde, profissionais de todas as áreas, mas também de envolver a sociedade em todo esse processo. A sociedade, principalmente no nosso país, financia as atividades de ciência por meio dos impostos. 99,9% da pesquisa em nosso país é realizada com recursos públicos e a sociedade, então, diretamente, indiretamente, através de impostos, financia as atividades de pesquisa. Então, nada mais justo que a sociedade tenha uma participação maior no planejamento dessa pesquisa e, principalmente, no acesso aos resultados dessa pesquisa. Então, quando, por exemplo, muitos pesquisadores dizem não adianta compartilhar os resultados de pesquisa porque o cidadão comum não sabe ler um artigo científico. Isso não é correto. A gente deve proporcionar formas de traduzir os resultados de pesquisa à sociedade de forma que ele consiga compreender esses resultados de pesquisa. E a gente vai ver no decorrer dessa apresentação que existem muitas formas de publicação de resultados de pesquisa que estão cada vez mais próximas da sociedade, e a gente acabou de ver isso durante a pandemia de Covid, onde a gente lia nos meios de comunicação impressos,
online, nos jornais, nos blogs, nas redes sociais, resultados da pesquisa e, sim, a sociedade tem capacidade de compreender os resultados de pesquisa e deve participar desse debate. Então, vamos começar? Nós temos um paralelo entre o movimento de acesso aberto, que começou nos anos 1960, mas ele só veio à tona nos anos de 1990, impulsionado pela chamada crise das publicações seriadas e viabilizado pela internet. E nós temos um paralelo com o movimento da ciência aberta, que é esta mudança de paradigma na maneira de fazer ciência, que ele já existia, digamos, como um movimento filosófico, mas ele foi impulsionado mais ou menos ao redor de 2013, é difícil estabelecer uma data, digamos, precisa, como foi no caso do acesso aberto. E ele é impulsionado pela motivação de compartilhar recursos entre disciplinas e aumentar a transparência entre todas as etapas da pesquisa. Só para esclarecer, essa crise das publicações seriadas foi digamos, uma espécie de inconformidade dos pesquisadores com o aumento de preços dos publicadores, das casas editoriais, que cobravam para dar acesso às principais revistas científicas. Então, os publishers, as casas publicadoras multinacionais, começaram a cobrar cada vez mais caro pelas assinaturas de periódicos científicos que as instituições de pesquisa e as suas bibliotecas faziam. Então, isso ocasionou uma espécie de revolta da comunidade científica, que passou a exigir, a demandar acesso aberto. Com o advento da internet na mesma época, em 1990, então, o movimento do acesso aberto foi um sucesso e continua sendo até hoje. Então, o número de revistas disponíveis em acesso aberto vem aumentando, com alguns problemas, alguns tropeços, mas o movimento do acesso aberto, a gente pode dizer que foi um movimento vitorioso. Muito bem. A Iniciativa de Budapeste de acesso aberto, que marca o início do acesso aberto, ela define o que é acesso aberto. É a literatura de pesquisa disponível na internet pública, permitindo a qualquer usuário ler, baixar, copiar, distribuir, imprimir, fazer o que aquela licença que está atribuída a esta obra permitir fazer. Rastrear para indexação, transferir os dados para software e usar com qualquer outra finalidade legal, sem barreiras financeiras, legais ou técnicas, que não sejam inseparáveis do acesso à própria internet. A única restrição à reprodução e à distribuição e o único papel dos direitos autorais deve ser o de conferir aos autores o controle sobre a integridade do seu trabalho e o direito de serem devidamente reconhecidos e citados. Para isso, existiam duas formas de disponibilizar essa literatura científica, ou através de autoarquivamento, aí tinha os repositórios de pós-print, não confundir com pré-print, e os periódicos de acesso aberto, chamado o acesso aberto dourado, tá? O acesso aberto gold, ok? Muito bem, então a gente tem a definição de publicação em acesso aberto, em resumo, é a literatura digital, online, grátis e livre da maior parte de restrições de copyright, de direito autoral e outras licenças. Aí, para os autores poderem estabelecer que tipo de uso se pode fazer da sua obra intelectual, que pode ser um artigo científico, pode ser uma música, pode ser uma obra de arte, existem as licenças Creative Commons. E essas licenças, então, passam a tratar a obra criativa de todos os direitos reservados a alguns direitos reservados. Então, por exemplo, a primeira, essa aqui, CC BY, é a mais ampla e permite, por exemplo, no caso de um artigo científico,
que alguém pode ler, baixar, modificar, contanto que cite o autor original. A segunda diz CC BY SA, ou seja, sem attribution. Se eu modificar essa obra, eu tenho que licenciar o novo produto com a mesma licença do produto original. E a última, que é a mais restritiva, CC BY NC ND. NC é de non-commercial e ND é de non-derivative. Eu posso usar para finalidades não comerciais e eu não posso modificar. Entre estas três existem outras licenças, certo? Mas isso dá mais ou menos uma ideia do tipo de licença que eu posso adotar no meu trabalho científico. Isso geralmente é escolhido pelas revistas. Então, na hora que eu escolho uma revista para publicar, ela já tem a sua atribuição Creative Commons determinada. Então, se eu tenho alguma restrição, eu tenho que escolher uma revista que tenha uma licença Creative Commons de acordo com aquilo que eu considero justo, correto, qualquer coisa assim. Muito bem. A ciência, no final do século XX, era ancorada em 3 pilares. Os publishers e periódicos, eu chamo de publisher porque na hora que eu vou chamar de editora ou casa editorial, eu confundo com a figura do editor na forma feminina. Um editor de uma revista, a editora na forma feminina desta revista. É o profissional que faz a gestão editorial. Então, eu chamo de casa editorial publisher, tá? É o publicador. Que é a empresa que faz a publicação da revista. Então, nós temos a ciência no século XX ancorada em 3 pilares. Os publishers e os periódicos como única forma de você reportar resultados de pesquisa, não havia outra. Índices de impacto baseados em citações e avaliação por pares pré-publicação. Esses eram os dogmas da ciência, não tinha como fugir disso. A gente vai ver que no final do século XX, no início do século XXI, esses 3 pilares, pouco a pouco, vão sendo derrubados e substituídos por outros. Vamos ver como que aconteceu isso. O primeiro pilar que eu vou derrubar é o dos periódicos como única forma de comunicar resultados de pesquisa. Por quê? Porque surgem os pré-prints. O que são pré-prints? O primeiro repositório de pré-print conhecido foi o Archive, esse archive aqui no cantinho. O Archive, ele surgiu na década de 1989, 90, mais ou menos, na área de física, matemática, ciências da computação. Os pesquisadores escreviam os trabalhos e colocavam neste repositório, que no começo era uma lista de e-mails, depois da internet, ele foi integrado, então, a um repositório que podia ser acessado online, e eles faziam isso para receber comentários dos colegas antes de mandar um artigo para publicação. Isso funcionou muito bem na área de física e matemática, ciências da computação, modelos matemáticos de biologia, alguma coisa assim, e ficou mais ou menos estacionário nessa área, até que em 2013 lançou-se o bioRxiv, que é um repositório de pré-print para a biologia, e outros repositórios de pré-print surgiram de forma bastante dinâmica a partir de 2016, 17, 18, surgiram vários repositórios de pré-print. Mas o que são pré-prints? Bom, pré-prints são artigos científicos completos, publicados em repositórios ou servidores de acesso aberto antes de passar por avaliação por pares. Como que é isso? Não tem controle? Tem controle. Eles são verificados por um editor e eles são publicados entre 24 a 48 horas neste servidor, neste repositório de acesso aberto, qualquer um pode acessar, e aí eles podem receber comentários, esses comentários são moderados, evidentemente, para não ter spam, e esses comentários servem como avaliação por pares pós-publicação. Então, eu sou especialista numa área de, por exemplo, biologia molecular.
Aí eu leio num repositório pré-print bioRxiv um artigo que tem a ver com o meu trabalho. Aí eu vou ler e eu vou fazer um comentário que pode funcionar como uma avaliação para o pares. Olha, muito interessante o seu trabalho, você considerou o que ABCD? E aí os autores, eles vão receber mais comentários, não vão receber comentários, vão receber muitos comentários, vão receber poucos comentários. Mas eles podem usar estes comentários que ficam abertos e todo mundo pode ler junto do pré-print para fazer alteração no manuscrito. Ah, tá, interessante essa ideia, eu vou modificar minha conclusão, eu vou fazer outros cálculos, eu vou fazer outros experimentos. E aí, quando eles consideram que este pré-print está mais maduro, mais completo, está melhor, eles submetem para um periódico. Ou eles podem, ao mesmo tempo que está no repositório de pré-print, já mandar para uma revista, se eles acham que o artigo está bom. Depositar um artigo no repositório de pré-print é uma forma de você publicar rapidamente os seus resultados de pesquisa, e aí as pessoas começam a perguntar, bom, existe esse vídeo aqui que está no YouTube, está em inglês, mas tem figuras muito didáticas que ele descreve em poucos minutos o que são pré-prints de uma forma muito clara. Só para vocês terem uma ideia, o Archive hoje em dia armazena mais de 2 milhões de pré-prints nessas áreas de física, matemática, ciências da computação. E se tornou um procedimento padrão para os autores dessas áreas. Antes de mandar para qualquer revista, eles colocam no Archive. E depois eles vão pensar o que eles vão fazer com esse artigo. Mas escrever um artigo, eles colocam no Archive. A tendência é que isso se torne um procedimento padrão nas outras disciplinas também. Agora, tomem cuidado. O que pré-prints não são? Rascunhos ou artigos incompletos, que é o que muita gente acha que podem ser. Literatura cinzenta, eu recebi essa pergunta uma vez num evento. Artigos de má qualidade que foram recusados por periódicos, isso não é verdade. Artigos cujos autores são apenas pesquisadores com uma carreira consolidada que podem se permitir publicar em veículos que não contam crédito acadêmico. Algum de vocês já ouviu falar que, por exemplo, as agências de fomento, CAPES, as FAPES, FAPESP, FAPERJ, FAPEMIG, as fundações de amparo a pesquisas estaduais, não consideram ainda pré-print como resultado que vai contar pontos no currículo, até agora. Porém, muitas instituições de pesquisa internacionais, como os National Institute of Health, a Fundação Wellcome e várias outras agências de fomento dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Europa, consideram pré-prints um resultado de um projeto de pesquisa. Você recebeu financiamento, publicou um pré-print, está feito, está aceito. Aqui no Brasil, a gente vai demorar um pouco de tempo ainda até que as agências de fomento considerem, aceitem pré-prints como um artigo publicado, ok? Mas isso vai acontecer uma hora ou outra. Então, alguns pesquisadores consideram, não, mas se você está publicando um pré-print, é que você não precisa de crédito acadêmico, você já tem um currículo tão forte que você não precisa mais de publicações. Isso também não é verdade, porque a partir do pré-print você pode depois mandar para uma revista, mas a ideia do pré-print é você publicar rapidamente e para um número maior ele vai estar mais exposto, ok? Porque qualquer pessoa pode fazer um comentário. E se trata de uma questão de hábito. O pessoal do Archive faz isso desde 1990 e todo mundo acessa o Archive para saber os últimos resultados de física. As áreas de biologia, as áreas de ciências da saúde, talvez, ou de química, ou de sociologia, demoram um pouquinho mais, mas no final vão fazer isso.
Quem de vocês se lembra, durante a pandemia, de ter visto em notícias, ou em blogs, ou em mídias na internet, dizendo foi publicado que a vacina tal produz um efeito colateral, alguma coisa assim. Este resultado ainda não foi validado por especialistas. Isso se refere a pré-prints. E o pré-print é, digamos, sempre acompanhado de um disclaimer, de uma declaração dizendo pré-prints são manuscritos não avaliados por um periódico científico ou já avaliados em processo de publicação. Pré-prints não foram formalmente revisados pelos pares e não devem orientar o comportamento relacionado à saúde ou relatados na imprensa como conclusivos. Então, feitas todas as ressalvas, os pré-prints foram muito utilizados durante a pandemia para reportar resultados sobre a Covid. E é muito importante a gente lembrar aqui, por exemplo, na hora que o primeiro grupo de pesquisa sequenciou o genoma do SARS-CoV-2 e publicou no repositório de pré-print, isso permitiu que vários laboratórios começassem a buscar vacinas, cada um com a sua tecnologia, RNA, proteína spike do vírus, o que quer que seja. Mas vocês imaginem se não houvessem pré-prints e a sequência do vírus demorasse 6 meses ou 8 meses até ser publicada numa revista, passando por avaliação por pares, processo de publicação e etc. Ia demorar muito mais tempo até vários laboratórios começarem a desenvolver uma vacina. Então, os pré-prints tiveram a sua importância muito grande durante a pandemia. Houve artigos fajutos sendo publicados como pré-print e foram retirados? Houve. Houve artigos publicados no New England Journal of Medicine, no Lancet, em outras revistas renomadas, que foram problemáticos sobre Covid e foram retirados, foram retratados. Então, é aquele velho e bom mecanismo de autorregulação da ciência. Tem um erro grave, a comunidade científica se manifesta e aquilo vem à tona. Hoje em dia, mais rápido do que antes. Então, estando em pré-print, estando como artigo, se tem um erro grave, vem à tona e aí, no caso de pré-print, retira do servidor, no caso de artigo científico, faz uma retratação, ou uma correção, ou o que quer que seja, mas as coisas vêm à tona, ok? Então, a gente não precisa se preocupar com este aspecto. Muito bem. Aqui está um detalhe de como a conferência ASAP Bio promoveu, então, o desenvolvimento dos pré-prints, porque um monte de pesquisadores renomados disseram, eu publico antes no bioRxiv e depois na revista, então isso aumentou muito a confiança nos pré-prints e a forma com que eles foram utilizados. Aí a mesma instituição, o Cold Spring Harbor, em 2019, lança o medRxiv, né? Hoje em dia, o bioRxiv tem mais de 170 mil pré-prints, o medRxiv tem 36 mil. Dado interessante, 70% dos pré-prints do bioRxiv se publicam em periódicos em até 2 anos após a postagem. 38% dos pré-prints de bioRxiv recebem ao menos um comentário. É pouco? Pode ser, mas isso precisa criar uma cultura, como foi criada na física, de uso dos pré-prints antes de mandar para uma revista, ok? Muito bem. Aqui está dizendo que... outra coisa importante, da mesma forma que os periódicos científicos não são todos iguais, os repositórios de pré-prints também não são equivalentes quanto à qualidade e à reputação. Então, existem repositórios de pré-prints com qualidade e os sem qualidade. A gente vai precisar aprender a reconhecer um do outro. Então, olha aqui, na pandemia a gente teve 22 artigos de periódicos retratados e 14 pré-prints removidos dos servidores por erros que a comunidade científica imediatamente identificou. Um exemplo, aqui está um artigo publicado no bioRxiv como pré-print, aqui está, por exemplo, compartilhamentos em Twitter, etc., e aqui do lado um comentário de um leitor, e esse comentário está servindo como avaliação por pares pós-publicação.
uma avaliação, uma revisão por pares não formalmente convidada. O editor não foi lá e falou assim para o pesquisador, você, por favor, faça a revisão por pares deste artigo. Não, o leitor leu e achou por bem fazer o comentário, e aqui está o comentário que ele fez, provavelmente foi útil para os autores. Ok, vantagens dos pré-prints. Como eu disse, 70% deles são publicados. Ele faz o reconhecimento da descoberta do autor de forma rápida, está em acesso aberto. Eles são indexados pelo Google Scholar, pelo Open Science Framework. Eles recebem um DOI, eles podem ser citados. Agências de fomento como a National Institutes of Health e o Wellcome reconhecem pré-prints. É uma forma de avaliação por pares aberta e resultados difíceis de publicar, como resultados negativos, pesquisas inovadoras ou controversas. Então, organismos geneticamente modificados, mudanças climáticas, células-tronco, que às vezes têm dificuldade de passar pelos publishers, podem ser publicados rapidamente como pré-prints. Traduções. Às vezes o autor quer publicar em inglês e em português, em inglês e em espanhol. Você consegue fazer isso sem configurar plágio, ok? Autoplágio. Então, se diz, olha, eu estou publicando em inglês, esse pré-print já está disponível em espanhol, e vice-versa, e não há nenhum problema em publicar em 2 idiomas. Muito bem. O segundo pilar que a gente derruba é índices de impacto baseados em citações. A gente vai jogar fora, vai deixar de usar? Não. A gente vai continuar usando o índice de impacto baseado em citações, como fator de impacto, Simago Journal Rank, a gente não vai deixar de usar. Só que a gente vai considerar ao lado deles, para comparação, outras formas de medir impacto. Quais? Medidas de uso e download, tá? Também consideram impacto, mas aí a gente tem que fazer isso de forma cuidadosa para não contar uso de robôs, para não contar um artigo do qual você lê o HTML e o PDF contar como um só, você lê o resumo, tem formas de limpar esses dados. Está na plataforma A e está na plataforma B, como que você faz essa conta, ok? Tem jeito de boas práticas de contar o uso de visualizações e downloads, tem jeito de fazer isso com cuidado. Avaliação de especialistas na avaliação por pares aberta também é uma forma de impacto, e as altimetrias, que são as métricas baseadas em compartilhamento em redes sociais. Então, existe um serviço pago pela Science Direct, que é a dona do Altmetric, que é a dona da base de dados Dimensions, que conta compartilhamento de artigos em redes sociais com pesos diferentes. Então, se passou por blog, se passou por notícias, se passou por Wikipedia, Facebook, Twitter, redes sociais acadêmicas como Academia EDU, LinkedIn, etc. Então, esse índice Altmetric, ele é levado em conta na hora de avaliar impacto de um artigo. A vantagem é que citação você tem que esperar 2, 3 anos para medir impacto via citação. Lembra? Fator de impacto em 2 anos, em 5 anos. O Altmetric você mede isso em 30 dias, quando muito, tá? Então, são formas alternativas de você medir impacto, e a gente acaba, então, com a exclusividade do fator de impacto, principalmente do fator de impacto. E as mudanças na forma de avaliar a ciência. A revisão por pares, basicamente, tem 2 objetivos. O primeiro é detectar erros e omissões. E o segundo é iniciar uma discussão sobre o artigo, que pode até continuar depois da publicação do manuscrito. Ela não precisa parar quando o manuscrito é publicado, ok? Muito bem. Existem 2 manifestos, um se chama Manifesto de Leiden e o outro é a San Francisco Declaration on Research Assessment. Ambos, digamos, foram publicados com, acho que 2, 3 anos de diferença.
Manifesto de Leiden na Europa, principalmente, San Francisco Declaration nos Estados Unidos, na cidade de São Francisco, uma conferência, que se opõe ao uso do fator de impacto para avaliar pesquisa e pesquisadores. Então, assim, vamos deixar o fator de impacto para avaliar e comparar revistas, mas daí a extrapolar e usar o fator de impacto e uma lista de publicações para decidir quem vai ser contratado, quem vai ser promovido, quem vai ser selecionado num concurso, é extrapolar o uso do fator de impacto. Então, essas declarações, Manifesto de Leiden, San Francisco Declaration, elas têm por objetivo situar os usos dos indicadores de impacto no seu real papel, avaliar a revista. Tá? Avaliar pesquisador, você tem que levar em conta mais coisa, indicadores qualitativos, a sua contribuição à ciência, a formação de alunos, contribuição para a docência e várias outras coisas, e não apenas uma lista de publicações associadas a um X fator de impacto. Então, essas revistas cujo logo está aqui embaixo, então o PLOS, revistas do grupo da BMJ, o F1000, PeerJ, eLife, revistas do Biomed Central e a Nature Communications começaram a adotar, cada uma na sua época, o PLOS começou em 2006, eu acredito, com formas alternativas de avaliação por pares. Então, o PLOS começou dizendo, eu não avalio impacto potencial. Não precisa ser um tema super quente como células-tronco ou como nanotubos de carbono, sendo um artigo que tenha metodologia bem definida, resultados consistentes e conclusões baseadas nos resultados, para mim tá bom, eu publico. E as outras revistas foram adotando formas alternativas de avaliação por pares. A eLife, por exemplo, disse, eu só avalio o artigo que está depositado como pré-print. É a minha forma de trabalhar. Você quer mandar um artigo para a eLife, você deposita como pré-print no bioRxiv e depois você me avisa que está lá, eu vou fazer a avaliação por pares. Então, cada uma dessas revistas começou com um formato alterno, ou umas fazem avaliação por pares pré-publicação, a outra publica tudo e depois faz avaliação por pares. Então, começou formatos alternativos de avaliação por pares. E isso foi muito positivo e continua até hoje e está inspirando outras revistas em várias regiões do mundo a experimentar formatos diferentes de fazer avaliação por pares. Isso foi, digamos, aconteceu mais ou menos simultaneamente a uma crítica no modelo de avaliação por pares pré-publicação. Por quê? Bom, se você faz uma pesquisa, como a Nature fez em 2015, 2016, 95% dos entrevistados de 5 continentes em todas as áreas do conhecimento dizem avaliação por pares é a melhor coisa que pode acontecer com o meu artigo. Melhorou a redação, melhorou a conclusão, não tenho o que dizer. Sensacional, quando a avaliação por pares é bem feita. Mas, quando a avaliação por pares é feita de qualquer jeito e recebe o selo avaliação por pares, avaliado pelos pares, aí é que mora o problema, porque você recebe um selo de que foi avaliado pelos pares e, às vezes, o parecerista, como muitos de nós já devemos ter recebido, olha, o seu inglês está muito ruim, não dá para avaliar. Ou os resultados são inconsistentes, ou qualquer coisa que, na verdade, não é uma boa avaliação por pares, é uma avaliação por pares superficial. Aí é que mora o problema. A questão é, o número de revistas online cresceu mais do que o número de pareceristas disponíveis para fazer avaliação por pares, considerando no mínimo 2 por artigo. Então, os editores que talvez estejam ouvindo aqui são unânimes em dizer é muito difícil encontrar bons avaliadores, avaliadores que façam boas avaliações. Por quê? Porque tem muito artigo para avaliar. Então, há uma sobrecarga de pareceristas.
ok? Então, a avaliação por pares aberta, a Open Peer Review, cujos, digamos, desbravadores podem ser essas revistas que os logos estão aqui embaixo, experimentaram formas alternativas. Já que a avaliação por pares está passando por uma crise, o que a gente vai fazer para tentar melhorar? Nós vamos mudar o processo, nós vamos fazer avaliação por pares aberta. Não, mas aqui no Brasil não funciona a avaliação aberta, porque se eu fizer uma revisão aberta, digamos, criticando um artigo de um professor sênior, não vai dar certo, porque eu sou júnior, e aí ele vai ficar chateado comigo. Na hora que eu entrar com pedido de financiamento num órgão de fomento, ele não vai me dar. E aí eu estou frito, minha carreira acabou. Ok, a gente compreende que isso pode acontecer, mas você pode publicar os pareceres de avaliação sem publicar o nome do parecerista, sem publicar o nome do avaliador. Você pode fazer avaliação pós-publicação. Você pode fazer com que pareceristas não formalmente convidados possam opinar, que nem acontece com os pré-prints. Você pode fazer isso em revistas também. Você pode fazer uma série de coisas antes de identificar o parecerista. Você pode perguntar no final, depois que você publicou o parecer, dizendo assim, você gostaria de ser identificado? Alguns pode ser que gostariam. Os que não quiserem, você respeita, mas os que puderem se identificar, eles vão dizer, ok, eu concordo em ser identificado. E aos poucos, todos nós vamos nos acostumar com uma nova cultura de avaliação por pares. A gente está acostumado com o simples cego, duplo cego e até o triplo cego, que é um pouco difícil, né? Porque ele deixa toda a carga do trabalho em cima do editor-chefe, já que ele tem que indicar até o editor associado. Mas a gente tem o duplo cego como o golden standard, né? Não, o duplo cego corta o viés, o duplo cego é sensacional, ótimo, mas não tem mais parecerista suficiente para fazer tanto duplo cego. Então, a gente tem que mudar. Então, até agora, a gente estava fazendo duplo cego, ou simples cego, para quem gosta, tudo bem. Mas o problema é que a avaliação por pares nem sempre detecta erros, ou pode haver inconsistência entre os informes e o editor, então, tem que decidir. E atribui um selo de qualidade que muitas vezes não se justifica. É difícil encontrar bons pareceristas. O anonimato permite vieses, permite fazer uma avaliação ríspida, dura, que não contribui em nada para o autor melhorar o seu manuscrito. Não tem incentivo para os pareceristas. Todo o trabalho que ele fez para avaliar aquele artigo é descartado, é jogado fora quando o artigo é publicado. E o mesmo manuscrito pode ser revisado várias vezes até que ele passa pelos ciclos de envio e reprovação em várias revistas até que ele é aprovado. Então, tudo isso talvez nos leve à única alternativa, que é a avaliação por pares aberta, onde eu posso ter essas condições, uma delas, duas, na medida que eu quiser. E aí, a comunidade científica no total, o editor, os avaliadores, os autores vão jogar com essas variáveis na medida que eles se sentirem confortáveis. Ok? Eu posso ter reutilização de pareceres. Foi recusado na revista A, vai para a revista B com as avaliações. A revista pode fazer novas? Sem dúvida, mas talvez as avaliações já adiantem alguma coisa. Eu posso fazer plataformas abertas, chama-se Third Party Peer Review. Então, o artigo já vai com algumas avaliações. Existem N possibilidades que a gente tem que pensar para dar mais agilidade ao processo. Uma coisa interessante do processo de avaliação por pares aberta é permitir fazer informes. Então, foi o que aconteceu em 2018, que a Publons, que é essa plataforma de revisão por pares, a Web of Science e o Scholar One, fizeram
esse informe chamado The Global State of Peer Review. Está disponível em acesso aberto. Entrevistaram 550 mil pareceristas, avaliaram 3 milhões de artigos e a resposta de 11 mil pesquisadores de todos os continentes, de todas as áreas do conhecimento, e obtiveram resposta para as perguntas: quem está realizando a avaliação por pares? O quão eficiente é o processo? O que nós sabemos sobre a qualidade da avaliação por pares? E o que nos reserva o futuro da avaliação por pares e os pareceristas? Leiam, é muito interessante, a gente não tem tempo aqui de entrar em detalhes com isso, mas é muito interessante. E aqui está um quadro também com vantagens e desvantagens da avaliação por pares aberta. Eu vou deixar essa apresentação à disposição dos organizadores do congresso para compartilhar com vocês quando vocês quiserem. E nós temos vantagens e temos desvantagens também que são importantes relatar. Mas vamos seguir adiante que a gente tem mais coisa aqui para falar. Dados abertos é o nosso terceiro, a nossa terceira variável aqui. A partir de 2010, mais ou menos, antes que a gente começasse a falar de ciência aberta com mais liberdade, começa um movimento por dados abertos em todos os setores da sociedade. Então, os dados abertos são denominados informação líquida, e um estudo denominado Relatório McKinsey, que está aqui embaixo, apoia o impacto potencial que a informação legível por máquina teria se tivesse amplamente disponível em mídia digital de acesso. A principal conclusão do relatório McKinsey é que o movimento pode se tornar um ciclo virtuoso apenas se as agências públicas, a academia e a indústria privada forem capazes de criar um ecossistema de dados abertos. Em relação à área da saúde, uma das 7 áreas que o relatório McKinsey analisa, os dados coletados de diferentes setores da saúde pública superam, em várias ordens de magnitude, os ensaios clínicos que são publicados como artigos de periódicos. Ou seja, se a gente conseguisse compartilhar esses dados abertos, a área da saúde teria um grande número de informações que poderiam dar origem a estudos de custo-benefício, revisão crítica das terapias e detectar custos supérfluos. Mas, para isso, teria que resolver a questão da confidencialidade dos dados dos pacientes e a falta de padronização dos dados. Mas seria uma riqueza muito grande que a gente teria para analisar esses dados e talvez melhorar a eficiência dos sistemas de saúde dos países. Para compartilhar dados de pesquisa é necessário... as motivações seriam compartilhar os recursos entre as disciplinas, aumentar a transparência em todas as etapas da pesquisa, aumentar a reprodutibilidade da pesquisa, que também é um tema crítico, obter crédito pelos dados e não apenas pela citação do artigo. Então, eu coletei dados para o meu artigo, eu escrevo artigo, publico artigo, mas os meus dados podem servir para outro pesquisador escrever outro artigo, analisar de uma forma completamente diferente. Ele cita meus dados e eu recebo créditos pela citação dos meus dados e não apenas do meu artigo. E colaborar para o avanço da ciência e contribuir para a sustentabilidade. Então, em vez de alguém partir do zero e coletar meus dados tudo de novo, ele só utilizaria meus dados, poupando recursos em todas as áreas. Os desafios é demonstrar a pesquisadores, editores de periódicos, agências de fomento e instituições as vantagens de operar com um sistema transparente de geração, avaliação, compartilhamento e uso do conhecimento. De novo, são novos paradigmas, aceitar mudanças envolve custos e de infraestrutura e de recursos humanos. Outra coisa é que os dados brutos são exemplo de bem público global. Se eles não forem compartilhados, eles podem estar, digamos, armazenados em sistemas que daqui a 5, 10 anos eles não são mais acessíveis. Os programas se tornam obsoletos e a gente não consegue mais acessar os dados que estão numa planilha Excel, no PDF ou no que quer que seja.
repositórios de dados abertos, assim como os artigos em formatos legível por máquina, são colocados à disposição em repositórios específicos para esta finalidade, associados a uma licença de distribuição. A mesma licença Creative Commons que estava nos artigos, a CC BY, NC, ND, do jeito que o autor determinar. A descrição de conjuntos de dados, os datasets, promove a documentação, intercâmbio e reutilização de dados em acesso aberto, que servem de base para as descobertas, aumentando a eficiência e a sustentabilidade da pesquisa. Prevendo a reutilização dos datasets, tá? Que podem ser publicados em data papers, eles também recebem um DOI e podem ser citados. E aí a Web of Science já se adiantou e cria uma forma de ganhar crédito pela citação desses dados, chamados Data Citation Index, e as Scopus, mesma coisa, que estão nesses links aqui. Como usufruir, então, da citação de dados, da mesma forma que a gente usufrui da citação de artigos. Existe uma prática, um código de boas práticas na apresentação de dados abertos, chamados os princípios FAIR. E FAIR vem do acrônimo Findable, Accessible, Interoperable e Reusable. Encontrável, acessível, interoperável e reutilizável. Existem várias formas de compartilhar os dados abertos, que eu acho... Não está aqui. Está aqui. Você tem aqui os dados legíveis por máquina. Você atribui uma licença Creative Commons e você pode publicar isso no site da revista. Você pode colocar isso num repositório de acesso aberto, associado a um DOI. Você pode escrever um artigo de dados chamado Data Paper e publicar num Data Journal, que é uma revista de dados. Ou você pode publicar esse data paper num repositório de pré-print, como se fosse um artigo qualquer, ou você pode publicar esse data paper numa revista qualquer. Então, existe uma grande quantidade de formatos para você compartilhar os seus data sets. E aí também tem uma forma de você gerar um data paper automático a partir do artigo principal, porque... toma tempo do pesquisador escrever um data paper e ele prefere escrever um artigo que, por enquanto, tem mais sucesso para efeitos de currículo do que um data paper. Mas, enfim, isso pode mudar. De novo, a gente está falando em informes, então, do mesmo jeito que tinha the state of... como é que é? The Global State of... Open Peer Review, aqui nós temos the State of Open Data, pelas mesmas instituições, que é a Digital Science, Springer Nature e Figshare, que também analisam como, esse é o publicado em 2021, eu vi outro dia que acabou de sair a edição 2022, eu não tive tempo de olhar, mas a frase que destaca esse informe é: Open Data Save Lives. Então, dados abertos salvam vidas. A pandemia destacou mais do que nunca a importância de compartilhar dados para resolver os grandes desafios do nosso tempo. Esse informe da State of Open Data, ele é realizado desde 2016, ano a ano. E o objetivo é conhecer os motivos que estimulam os pesquisadores a depositar dados de pesquisa de forma aberta, bem como os obstáculos, os desafios e as incertezas. Então, eles fazem uma pesquisa com toda a comunidade científica em todas as áreas do conhecimento e, por exemplo, alguns resultados do informe é que aumenta o número de pesquisadores que expressam preocupação pelo uso indevido dos seus dados. Alguns temem não receber crédito suficiente, ou têm dúvidas sobre as licenças e os copyrights. Então, esse tipo de informe que analisa a questão dos dados abertos, do mesmo jeito que analisa a situação da avaliação por pares aberta, traz um monte de informação sobre o que de fato preocupa os cientistas, o que eles
por que eles deixariam de compartilhar dados, o que os preocupa, o que eles estão observando, né? Então, isso é muito rico, é muito importante. Bom, só para concluir, eu queria mencionar a recomendação da Unesco sobre ciência aberta, que foi publicada em novembro de 2021 e aprovada, então, na 41ª Assembleia Geral da Unesco, realizada em Paris, em novembro de 2021. E só para citar um trecho aqui, para que a gente pare de ter medo de pré-prints, e que as pessoas ficam dizendo, mas pré-print não tem avaliação por pares, é uma coisa perigosa, pode publicar qualquer bobagem. Veja o que a Unesco recomenda. Promover a ciência aberta desde o início do processo de pesquisa e ampliar os princípios de abertura a todas as etapas do processo científico, entre outros, mediante o fomento de pré-prints, a fim de acelerar a disseminação e impulsionar o rápido crescimento do conhecimento científico. Então, a Unesco está dizendo que a gente deve confiar em pré-prints. Eu deixei aqui também 2 slides com bibliografia sobre o que está citado, digamos, nesses slides, e também serve como leitura adicional para vocês. Muito obrigada por sua atenção. Vamos lá, voltando aqui. Cheguei. Professora doutora Lilian Caló, ficamos imensamente gratos por essa oportunidade que a senhora nos deu nessa tarde de conhecermos um pouco mais sobre a ciência aberta, algo que particularmente não tinha muito conhecimento, ficava muito restrito, já ouvi falar em alguns pontos, mas era algo bem superficial e por gostar de publicação científica, por gostar dessa área, fiquei muito interessado e vi uma série de oportunidades dentro da ciência aberta. Agora nós temos 2 perguntas que a professora doutora Liz Marinho fez. Vou falar aqui para a senhora rapidinho. O que é possível fazer para ter acesso a esses artigos fechados que têm acesso pago? Se existe a possibilidade de termos o acesso a esses artigos fechados que são em locais pagos? E ela também pediu para perguntar se pré-publicar algo não tem risco de plágio? Você diz como pré-print? Eu creio que sim. Bom, vamos lá, professora Liz, como vai? Prazer em vê-la, estamos aqui novamente. Professora, é o seguinte, no caso de artigos que estão em revistas por assinatura, existem algumas possibilidades. Primeiro, algumas instituições mantêm repositórios institucionais. Então, elas são obrigadas. Eu publico na revista X. Essa revista me obriga a ter um período de embargo, que pode variar de 6 meses até 2 anos, porque a revista quer vender, tá? Então, ela diz assim, o meu período de embargo é de 1 ano. Então, 1 ano, você não pode colocar nem que seja o seu manuscrito, a sua última versão que você enviou, ou o próprio PDF da revista, você não pode fazer nada com ele, porque 1 ano é o meu período de comercialização desse artigo. Depois que passou o período de embargo, 1 ano, eu permito que você coloque no seu repositório institucional. E aí você pode compartilhar. Partindo do pressuposto que a instituição tenha um repositório institucional. Às vezes o autor tem um repositório institucional. E aí você tem que procurar para ver se tem alguma forma. Ou, às vezes, a própria revista diz, bom, está fechado por 1 ano, 1 ano e meio, 2, e depois está disponível. Agora, sendo, professora Liz, e vocês, membros de uma universidade federal, vocês têm acesso ao portal CAPES. E o portal CAPES é um consórcio que o Ministério da Educação assina, que custa muito dinheiro, e ele provê acesso a uma coleção muito grande de revistas científicas, onde você pode ter acesso. Então, todas as instituições de ensino superior, federais e estaduais,
públicas. E as privadas, com curso de pós-graduação bem avaliado, têm acesso ao portal CAPES, onde você tem um número bastante grande de periódicos científicos e bases de dados. Então, você pode ter acesso, por exemplo, à Web of Science, a Scopus e outras bases de dados fechadas. Então, no caso, acho que a professora Liz e vocês também, como Universidade Federal, têm acesso ao portal CAPES. É só buscar a biblioteca da sua instituição e dizer assim, como é que eu tenho acesso? E os docentes e alunos de pós-graduação podem ter um acesso remoto via VPN. Então, a professora Liz pode até conseguir, talvez, no seu laptop, do seu, digamos, laboratório, da sua sala na universidade ou até de casa, por uma VPN, acesso ao portal CAPES. E o portal CAPES lhe dá acesso a muitas revistas científicas, a maior parte delas, e aí ela consegue ter acesso a esses artigos, que se você olhar de um site comum, vai encontrar fechado. Mas aí você consegue acesso pelo portal CAPES, que é um consórcio do Ministério da Educação. Então, fazendo parte de uma universidade federal, vocês automaticamente estão dentro do portal CAPES. Tá? Agora, segunda pergunta, com relação a plágio. Com relação a plágio, a gente está sujeito publicando como pré-print ou publicando como artigo científico. De qualquer forma, a gente publicou, está público, né? A gente está sujeito a plágio. Então, o pré-print não aumenta nem diminui a chance da gente um dia ser plagiado. O que acontece se a gente for plagiado e a gente detectar, a gente vai demandar da revista que publicou o artigo plagiado uma retratação. Isso é fato. Você escreve para o editor e você diz, olha, tá aqui, esse artigo é plágio do meu, retrate. Não tem como escapar. Qualquer revista decente vai fazer isso. Então, tanto como pré-print, ou tanto como artigo, tanto como, de qualquer formato, um resumo de congresso, a gente está sujeito a ser plagiado na hora que a gente torna público o nosso trabalho. O status de estar como um pré-print ou o status de estar como um artigo é exatamente o mesmo, porque como um pré-print, a gente recebe um DOI e nós temos uma data de publicação. Então, isso é reconhecido como uma publicação. Não tem como escapar. Então, se você for plagiado, você, por meio, com a ajuda do editor, ou do editor desse repositório de pré-print, você vai solicitar que quem te plagiou faça uma imediata retratação. Então, você tem uma publicação formal, com DOI, com data de publicação, com tudo certinho. Então, não tem o que temer. Desculpa ter desligado a câmera aqui, professora, só fui desligar aqui um negocinho que estava tocando. Sem problema. Pronto. Eu acho que ficamos imensamente gratos. As respostas foram respondidas com excelência. Eu acho que a professora Liz conseguiu entender um pouco mais sobre isso. E desde já agradeço imensamente novamente a senhora pela participação. E tem uma frase do Newton... Eu mando a apresentação para vocês. Mando para o professor José Roberto. Pronto. Aí nós já conseguimos disponibilizar e a galera tem mais acesso, tem um pouquinho mais de disponibilidade para quem não conseguiu ver. O professor acabou de entrar. Gostaria de falar aqui só uma frasinha do Newton que eu gosto imensamente, que ele fala mais ou menos o seguinte: se hoje enxergo longe é porque um dia subi no ombro de gigantes. Eu tenho certeza que a senhora hoje foi mais uma gigante que nos conseguiu ter uma visão mais ampla da ciência, nos mostrar um pouco mais da importância e de que nós podemos ser sim, um dia um país mais científico, um país que produza mais e um país que mostra para o mundo que também tem suas qualidades. Fico imensamente grato novamente pela participação da senhora, doutora Lilian, e o professor Luiz Roberto, gostaria de fazer alguma ressalva? Não, ressalva nenhuma, só agradecer, professora Lilian, e professor também agradecer a professora Liz, que foi quem indicou a sua participação, e desde o primeiro contato a senhora foi muito gentil, aceitou a participação,
uma pessoa com a bagagem que a senhora tem, aceitar participar de uma jornada pequena, de uma universidade que está, de um curso de medicina que está lutando para poder ver se cria essa cultura do uso da digitalização, né, se inserindo nessa luta que o Brasil tem que enfrentar, que é melhorar, né, a nossa inserção no mundo da produção científica, né? É muita nobreza de espírito da senhora, muita gentileza, muito desprendimento da senhora, que é uma pessoa que, sem dúvida, merece um público muito maior, e fico realmente muito grato que a senhora está nos ajudando a tentar desbravar essa senda. Já são aqui no NUTEDS mais de 2 décadas lutando para que isso caminhe, mas é assim mesmo, não, se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Com certeza. E aí, muito obrigado, e eu aguardo. Eu que agradeço a satisfação e a honra de estar com vocês. Foi um prazer, professor. Muito obrigado, professor. Muitíssimo obrigada, e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigado, professor. É um prazer grande. Obrigada. Boa tarde a todos. Um carinhoso abraço nordestino e cearense. Obrigada. Obrigado, professora. Então, eu acho que agora nós vamos fazer uma pequena pausa para, em seguida, continuarmos a próxima palestra. Esperamos que todos fiquem ainda conosco e até mais, galera. Parabéns, Everton. Você está cada vez melhor, rapaz. De ontem para hoje você já melhorou assim 100%. Pois é, a experiência. Estou vacinado, professor. Estou vacinado. Pois é. Parabéns. Obrigado.